Olá, eu sou Nicolas Espíndola, professor de informática do Ensino Médio Inovador do Colégio Estadual São Ludgero. A intenção desse vídeo é ensinar você, aluno, pai ou responsável, a utilizar os meios disponibilizados pelo Estado para as nossas aulas em rede. Entre eles, o Google Classroom. A gente tem que entender que o Google Classroom, a gente pode fazer uma comparação entre o Google Classroom e uma sala de aula física. Quando o aluno chega na portaria da escola e diz: "Oi, eu sou João, aluno da sexta série", e aí ele será encaminhado até a sala da sexta série. Ao entrar dentro da sala, pode ter vários materiais disponíveis, entre eles uma televisão passando um vídeo, um projetor, um quadro escrito na qual ele só vai olhar, só vai copiar, um quadro escrito com a possibilidade, a determinação de ele escrever no caderno e responder em seu caderno, ou mesmo já uma folha pronta com um espaço disponível para que ele mesmo responda. Bom, isso na área física. No Google Formulário, a mesma coisa pode acontecer. Existem os mesmos recursos, porém de maneira virtual. Primeiramente, é extremamente importante que o aluno faça o login com o e-mail disponibilizado pela Secretaria do Estado da Educação. Esse login é composto por número de matrícula, estudante.sed.sc.gov.br. Você pode ter vários outros e-mails, mas você não deve utilizá-lo para acessar o Google Classroom para as aulas estaduais. Por quê? É como se você trabalhasse em duas empresas, empresa A e empresa B, e você tivesse o crachá da empresa, chegasse para trabalhar na empresa A com o crachá da empresa B e dissesse: "Olha, eu sou o funcionário tal". Ele vai dizer: "Não, mas esse aqui não é da minha empresa". Então, você precisa do crachá da empresa A para se apresentar, para bater o seu ponto para trabalhar na empresa A. Do mesmo modo que você precisa do e-mail disponibilizado pela Secretaria do Estado da Educação para acessar os meios disponibilizados pela Secretaria do Estado. Agora, nós vamos começar a gravar a tela do computador e, enquanto eu vou mexendo nas ferramentas, vou explicando um pouco sobre elas. Vale lembrar que esse vídeo é um pouco sucinto para que seja rápido e para que você entenda de maneira superficial a usar as ferramentas, né? Até porque se nós formos fazer um curso com a fundo cada ferramenta, vai demorar um pouco mais e talvez fique um pouco maçante, certo? Vamos para a tela. Bom, meus amigos, vamos lá então com a nossa tela espelhada. Vamos a partir do Google, né? Esse aqui, no caso, a gente vai fazer uma simulação para computador. Então, primeiro você abre o seu navegador. Pode ser o Google Chrome, o Mozilla Firefox ou o Internet Explorer. É para você acessar essas plataformas, né? Então, você pode estar aí no Google ou em qualquer outro site. Vale lembrar que tanto o Google Classroom, quanto o Google Formulários, quanto o Drive, eles são todos do mesmo dono, né? Todos eles do Google. Então, a partir do momento que você faz o login em uma dessas plataformas, fica logado em todas elas, certo? Então, a partir do momento que você está no Google, e esse aqui é um exemplo de que eu estou logado. Pode ver que aparece essa foto aqui e aparece um dos meus e-mails, né? Se esse e-mail que está aqui não for, já for o do Estado, aquele que você precisa usar para acessar, beleza, é só você usar, por exemplo, você clica nesses quadradinhos aqui e procura, por exemplo, o Google Sala de Aula, o Google Drive, qualquer outro, o Gmail em si, ou você também pode digitar classroom.google.com para acessar, né? Mas, se o e-mail que estiver aqui não for aquele da Secretaria de Estado da Educação, você precisa adicionar a conta. Neste caso aqui é o meu e-mail como professor. Neste caso você é aluno, né? Adicionar outra conta, você vai fazer o seu login. Bom, aqui é o caso de que já está salvo. Se não tivesse salvo, por exemplo, apareceria isso aqui para você, ó. A primeira vez que você acessa, ó, fazer login, certo? Então você vai fazer o seu login na conta do Google. A gente sabe que o login da Secretaria do Estado da Educação é disponibilizado por número da matrícula do aluno, então vamos pôr o número aqui, arroba estudante.sed.sc.gov.br e entra na sua página. Veja, agora estou logado, pode ver que aparece já o meu nome, né? Estou logado como um professor, no caso de vocês, vai estar logado como aluno. A partir daí, você vem nos aplicativos e você procura aqui o Google Sala de Aula, ou o Gmail, o que quer que seja que você for usar, ou até o Meet, no caso de uma webconferência. Ou você pode digitar na barra classroom.google.com, certo? Digita e aperta o Enter, que vai redirecionar para o Google Sala de Aula ou Google Classroom.
Certo. Esse aqui é um usuário que eu fiz para que a gente possa usar como exemplo e aprender a usar os mecanismos do Google Sala de Aula. Então, a partir do momento que você loga como estudante, vai aparecer as turmas que você está matriculado, que teoricamente pelo menos deve ser só uma, né? Então, você clica na sua turma aqui, e aqui é o primeiro ambiente que aparece. Nesse canto esquerdo aqui aparecem as atividades agendadas. Tudo que é postado e tem uma data de entrega estará aqui mostrando agendado. Você pode ainda esticar e visualizar se tiver mais de uma. Se tiver muitas coisas que não apareçam todas. Vamos lá. Esse aqui é o mural. O mural, ele funciona como um mural, um feed de notícias, né? Por exemplo, no Facebook, a pessoa posta uma foto, aparece, posta um vídeo, aparece, posta uma reclamação, aparece, posta um texto, aparece. Tudo aparece aqui em ordem cronológica, certo? Independente da disciplina. A partir do momento que a gente vem para atividades, já muda um pouco. Bom, nas atividades aparecem as atividades propostas, as atividades e separadas por disciplinas. Esses aqui são tópicos, né? E você pode usar de diferentes maneiras, mas a Escola São Ludgero colocou que os tópicos separam disciplinas. Então, o tópico informática tem os assuntos das disciplinas de informática. Pode ainda ver um tópico português, tópico histórica, outra coisa. Bom, se você sabe que na sua segunda-feira é a sua aula de informática, você sabe que deve estar no mural alguma coisa e você deve ir lá em atividades e clicar no tópico informática para que apareça os exercícios da aula de informática, certo? Bom, tudo se baseia na maneira que as coisas são postadas pelo professor. Então o professor pode postar um material, pode postar uma atividade como teste, pode postar uma atividade ou pode postar uma pergunta. De acordo com aquilo que o professor posta, você deve responder. E agora nós vamos ver. Eu postei todos esses exemplos e agora nós vamos ver como responder cada um deles ou não responder. Bom, esse aqui, aula 01, exemplo. Vamos abrir, foi postado pelo professor, ver material. Então está aqui, título, e esse aqui é a descrição. A descrição pode ser até um texto mais longo. Eu coloquei só, acompanhar a aula de hoje, por exemplo, e aqui anexei as aulas, certo? Então aqui você vê que ele abre o visualizador. Ou lá, esse aqui é mais um exemplo, né? Acesso para o vídeo Classroom, o professor pode postar o que quiser aqui. E coloquei uma imagem também para visualizar, certo? Você vê que você consegue visualizar tudo no próprio Classroom, não precisa de outro programa para isso, né? No próprio navegador você faz isso. Então, o que a gente precisa tomar como direcionamento? Que se o professor postar como material, o Google Classroom entende que ele não quer que devolva nada. Tomando aquele exemplo da sala de aula, uma atividade postada como material é como um trabalho passado no quadro. O aluno vai apenas visualizar ou um vídeo mostrado pelo professor ou mesmo uma projeção, os slides mostrados dentro da sala de aula. Serve simplesmente para o aluno visualizar. O professor pode pedir um trabalho? Sim, mas talvez escrever no caderno e mandar foto, talvez mandar por e-mail, talvez... No Google Classroom, o Google não vai disponibilizar nenhuma plataforma porque ele entende que se foi postado como material, serve só para visualização. Vale lembrar que o aluno pode comentar. Quando ele comenta, toda a turma vê. O professor pode responder, pode ser uma dúvida sobre a aula, como uma sala de aula, né? Ele fala ali e todo mundo escuta. A mesma coisa aqui, os comentários. Bom, então a gente sabe que material é só para visualização. Existe mais dois tipos de mais outros tipos de postagem. Nós vamos ver um deles que é a pergunta. Neste caso aqui é uma pergunta. Então você pode ver que o professor aqui também adicionou arquivos, né? 2 arquivos que são também só para visualização. Não tem como o aluno editar, certo? E tem uma pontuação. E neste caso aqui pode-se postar um comentário para todo mundo ver, como pode-se postar um comentário particular. Dentro da sala de aula seria como se o aluno chamasse o professor no canto, né? Professor, eu queria falar contigo depois. Seria o comentário particular. E neste caso aqui de entregar, você pode ver que não existe a possibilidade de anexar nenhum arquivo. Então, se o professor quer que o aluno entregue algo, quer que devolva um anexo, quer que devolva um documento Word, quer que devolva uma foto do caderno, esse não é o local. Aqui é para uma resposta curta. Por exemplo, a chamada é algo muito bom. O aluno põe o nome dele ali,
ou põe estou aqui, e aí o professor sabe que ele assistiu a aula naquele horário. Então aqui a pergunta é quanto é mais 1? O aluno pode responder, né? 2. Ou mesmo 2. Pode ver que ele e aí clica em entregar. Não será possível fazer alterações. Você deseja enviar? Sim, deseja enviar. Entregar. E aí pronto, o aluno cumpriu com essa tarefa, certo? Vamos ver uma outra forma. Neste caso aqui, também é uma forma de pergunta, mas o aluno não tem a possibilidade, tem sim os comentários, né, tanto particular quanto para a turma, mas ele não tem a possibilidade de escrever aquilo que ele quer. Ele não pode escrever 2 ou digitar 2. É como são opções, né? Então ele só pode escolher uma delas. Neste caso aqui nós vamos respondê-la também, entregar. Certo. Voltando, agora nós vamos ver uma outra maneira de se postar, que é quando o professor posta em atividade com avaliação. Você pode ver que neste caso aqui nós vamos abrir a atividade e está aqui, ó, avaliação via Google Forms, Google Formulário. O professor pode, vou deixar algum texto aqui, e aí veja bem, ó, neste caso aqui, ele aparece para você adicionar ou criar um arquivo. Mas como é uma avaliação via Google Formulário, você pode ver que o formulário está em anexo aqui na atividade. Então você não precisa enviar nada, você não precisa anexar nada porque já está aqui. Então você clica aqui e ele vai abrir uma outra página com o formulário em si. Então está aqui a pergunta, né? Seria o título, algumas informações que o professor pode postar e aqui complete. Silvio Santos é um comunicador. Você é uma pessoa feliz? Sim, eu sou feliz. E aí você envia. Ó, sua resposta foi enviada e a tarefa marcada como concluída. Você pode ainda ver pontuação. Neste caso aqui, eu coloquei como errado já para a gente ver como que aparece, né? Mas, se você acertasse, apareceria verde. No caso aqui eu coloquei como errado já para a gente ver como que funciona. Certo? Então você, se quiser saber se acertou ou não, clique em ver pontuação, tá bom? Enviar outra resposta, às vezes o professor bloqueia em uma resposta por aluno, então isso não estará aqui disponível, tá? A partir do momento que você enviar, você volta lá no Google Formulários, nesse caso em que tem formulário para você enviar, né? E aqui você já está marcado como devolvido, certo? Agora uma outra maneira também de atividade. Vamos lá. Esse aqui, a gente pode dizer que o formulário é usado mais no caso de uma avaliação, por exemplo, né? E aí o aluno consegue ali enviar. Neste caso aqui, as atividades, mas ela não tem formulário, não é do Google Formulário. Então, como que você responde? Vamos ver agora. Então, pode ver aqui que está o trabalho em anexo aqui. Então, você precisa clicar para ver, né? Porque você aqui o título, aqui as orientações do professor e aqui o trabalho que você precisa clicar para ver. Você pode notar que você não pode editar esse arquivo. Tá vendo? No caso aqui, solicitar acesso para edição, você pode pedir para o professor para editar, mas não é o caso. Então, professor, como que eu respondo isso? Neste caso aqui, quando o professor anexou esse trabalho, ele disse que o aluno só poderia visualizar. Bom, mas o aluno precisa responder. Sim, ele precisa responder. Como que responde? Ele vai precisar, ele tem duas maneiras de fazer isso, certo? Esse caso aqui, se a gente for tomar, por exemplo, na sala de aula, como que é? O professor escreveu no quadro uma atividade e ele quer que o aluno copie em seu caderno e responda em seu caderno e depois entregue a folha para o professor. É basicamente isso. Então, como que eu faço isso? Maneira que pode se fazer é copiar, né? Copia, abre o documento Word, cola as perguntas e aí responde. Faz isso salvo no seu computador. E depois disso, depois aí você já fez, você copiou do seu caderno, você respondeu, agora você precisa entregar. Então você pode vir em adicionar ou criar, e aí você adiciona. Google Drive é se esse documento já estivesse no seu Drive, não é o caso. Link é se você fosse mostrar um outro site para o professor, por exemplo, não é o caso. Esse aqui é o arquivo anexar, ou seja, você vai jogar um arquivo do seu computador para o Google Formulário. Então você
clica em arquivo, selecione os arquivos no seu dispositivo. A área de trabalho foi onde a gente salvou, né? No seu caso, onde você salvar é o local que você vai buscar. E a gente vai procurá-los aqui, trabalho em contorno. E vai anexar, fazer upload, certo? Bom, existe ainda uma outra ferramenta para fazer isso. Qual que é ela? Seria basicamente, se você não tivesse o caderno. Você diz, professor, eu não tenho caderno. Então, o professor vai te emprestar uma folha para você fazer isso. E é quando você usa o criar do Google. Neste caso aqui, você não vai usar só o formulário, você usa uma ferramenta do Google que chama, é como se fosse um Word online. É como se fosse um Word online. Então você cria, né? E aí depois você abre. E aí você vai colar novamente e vai responder, certo? Então, você criou, respondeu. Você pode ver que a partir do momento que você altera, ele já salva aqui em cima. Todas as alterações foram salvas. Ó. Vou alterar, salvando. Todas as alterações foram salvas. Então, a partir daí, você pode fechar, porque ele já vai salvando instantaneamente. E o arquivo está anexado aqui. Ó. E aí, você clica em entregar. Certo? Então, tá entregue o seu trabalho. Então, neste caso aqui, você criou via... usou a própria ferramenta do Google para criar o arquivo e para escrever o arquivo. Como a gente também fez antes, como que seria se usasse o seu Word, escrevesse no Word e anexasse o seu arquivo. De um lado, você pega, é como se você tivesse a folha do seu caderno, arrancasse seu caderno e entregasse para o professor. Do outro, é como se você usasse a própria folha do professor para escrever, no caso de criar o documento. Vamos ver um outro modelo. Ó, neste caso aqui, ele é um documento igual ao outro, né? Só porque na hora que o professor enviou, o que ele fez? Ele colocou como cópia para os alunos, cópia para os alunos. Se a gente fosse fazer aquela analogia à sala de aula, seria basicamente se o professor escrevesse um trabalho e imprimisse 30 cópias. Então ele distribui as cópias. O aluno não vai precisar tirar uma folha do seu caderno, porque ele já tem a folha na mão que o professor entregou, e não vai precisar copiar a pergunta, porque a pergunta já está na folha que o professor entregou, que é basicamente isso aqui, ó. Então basta ele clicar, né? E aí ele responde. Pode ver, ó, que ele já abre com o nome, já abre pronto para edição, né? Certo? Você viu que o primeiro, ele não tinha edição, não tinha como o aluno editar, ele precisava copiar, fazer um novo documento e depois entregar. Neste caso aqui, ele já vem pronto para edição. E aí o aluno responde e entrega. Ó, o anexo será enviado, trabalho com 2. Esse aqui será o nome do estudante, né? João da Silva, Manuel da Silva, porque cada estudante é um arquivo que vai ser criado para ele. Entrega. Fechamos aí mais um. Novamente, agora o último modelo de trabalho. Bom, neste caso aqui, o professor salvou e disse que o aluno poderia editar. O que seria isso? Seria mais ou menos um fórum onde todos os alunos contribuem. Não são feitas várias cópias. É um único documento onde todos podem escrever. Então, o aluno edita, né? Esse aqui edita, o outro aluno pode editar, um outro aluno pode editar, um terceiro aluno pode editar, o quarto aluno pode editar, e o que ele ir respondendo vai ficando aqui na lista. E aí depois entrega também. Marca como entregue aquele trabalho. Certo? Então, o Google Classroom funciona basicamente deste modo. O professor posta a atividade e o aluno pode ver ou responder. De acordo com aquilo que o professor posta, o aluno poderá fazer alterações de maneira diferente. Você pode ver que aqui na atividade eu postei somente um arquivo em Word e uma imagem. Mas eu poderia ter postado um vídeo que abriria na tela.
eu poderia ter postado um link do YouTube, que ao clicar o aluno seria redirecionado para o YouTube. A gente tem que sempre pensar que, de acordo com o que é postado, a gente pode fazer alguma coisa. É um material, tem esse símbolo aqui, você só pode ver ou fazer um comentário para a turma. É uma pergunta com esses símbolos aqui, você pode responder com um texto curto ou você pode responder assinalando a questão correta, mas você não pode anexar nenhum arquivo. É um formulário, um Google Formulários, você clica no formulário, vai abrir uma nova página, você responde, clica em enviar e clica em entregar. Não precisa anexar nenhum arquivo. É um trabalho onde o professor diz que o aluno, o que foi postado pelo professor, ele só pode ver. Então o aluno precisa copiar, precisa fazer um novo documento e depois entregar, anexar lá naquele cantinho que a gente viu aqui. Ou ainda criar o documento usando a própria ferramenta. É um trabalho onde todos os alunos podem editar. Bom, o aluno vai escrevendo. Cada um que chega escreve alguma coisa, só não pode apagar o que o de cima fez, né? Ou ainda é um trabalho em que o professor fez cópias para todos os alunos e aí basta ele editar ali, enviar e cada um envia o seu. Novamente, fazendo aquela analogia na sala de aula. Neste caso aqui de uma atividade, de um material, o aluno só pode ver como se fosse um vídeo projetado na tela, uns slides, por exemplo, né? Neste caso aqui de pergunta, seria uma pergunta que o professor faz e você responde ali na hora. Você só fala, você não pode mostrar nada, você não pode entregar, só pode falar, pode escrever neste caso, né? E ainda, é uma atividade via Google Formulário, é como se fosse uma prova de assinalar, né? Você assinala ali, uma prova objetiva. É um trabalho em que o aluno só pode ver, então é como se o professor escrevesse no quadro, o aluno pega numa folha do seu caderno, escreve no seu caderno, arranca a folha e entrega ao professor. Ou usa a ferramenta Criar, pede uma folha emprestada do professor, escreve e entrega. Ou ainda, que todos os alunos podem editar. É como se fosse uma chamada que passa de mão em mão, né? O aluno vai lá, põe seu nome, aluno A, depois vai seu nome, aluno B, ou cada aluno responde alguma coisa, ali embaixo todo mundo fica com a mesma folha, um trabalho para todo mundo. Ou ainda, um trabalho que o professor faz cópias. Então, o aluno não precisa arrancar a folha do seu caderno, porque o professor fez cópias para todo mundo, e não precisa copiar nada, porque a pergunta já está na folha que o professor fez. Só basta ele responder e entregar. Então, de acordo com o que o professor pede, de acordo com o que está na tela, como a gente viu os modelos e como que a tela fica em cada caso. Basta você resolver as atividades. Bom, eu espero ter ajudado, lembrando sempre que esse quadradinho aqui, você tem todas as funcionalidades do Google, né? Como o Google Meet, o Gmail, o Drive, o Google Fotos, enfim, todas as utilidades do Google, porque a partir do momento que você faz login com uma conta, ele se aproveita para todas as demais ferramentas. Bom, você pode ainda me dizer o seguinte, professor, eu não tenho computador, eu uso pelo celular. Então você precisa baixar o aplicativo. No meu caso aqui eu tenho o Gmail, tenho o Google Drive, mas não tenho o Google Agenda, mas eu não tenho o Classroom, por exemplo, e também não tenho o Google Meet. E pode acontecer isso com você. Bom, professor, eu não baixei o Google Meet, eu não baixei o Classroom, porque eu não tenho memória no meu celular. Então você pode acessar via navegador. Vai ali no Google Chrome, né? E aí você vai clicar lá em classroom.google.com. Lembrando sempre que é importante você estar logado com o e-mail da Secretaria da Educação. Se nesse caso eu não estivesse logado em nenhum e-mail, ia aparecer ali para eu fazer o meu login. Né? Neste caso, como eu estou em um, mas não é o que eu quero. Esse e-mail que eu estou logado não é o da Secretaria. Então você vai lá nos 3 pontinhos e clica ali no seu e-mail, que está ali no posicionado de lá. Você clica e aí vai aparecer os outros e-mails para você fazer o seu login. Certo? Como apareceu agora aqui. E aparece as minhas turmas, certo? Bom, você ainda, e aí você pode dizer só, mas o Classroom, desculpa, o Google Meet, ele não abre, o Google Meet não abre no meu celular. Por quê? Porque quando eu clico ali para abrir, ele abre um outro aplicativo. E pode acontecer. Por exemplo, você quer o YouTube, você clica no link do YouTube. E ao clicar ele vai redirecionar para o aplicativo do YouTube. Mas você pode não ter, como você pode não ter o Google Meet. Então, como que você faz isso? Você pode acessar pelo navegador ainda pelo navegador. Ó, vou mostrar aqui, sem ter, da maneira comum, como deve aparecer no seu celular, né?
meet.google.com, e ele vai me redirecionar para a Play Store para eu baixar o aplicativo. Mas eu não quero baixar o aplicativo. E agora, o que eu faço? Então, uma dica é, você tendo o Google Chrome, o navegador Google Chrome no seu celular, você clica em 3 pontinhos aqui lá no canto superior direito e você busca por versão para computador. E ele vai aparecer como se fosse o computador. E a partir daí, você pode acessar o Google Meet. E aí, neste caso, ele não vai pedir para abrir o Play Store, ele vai abrir como se fosse um site de computador. Se você colocar o link inteiro da sua sala de aula, vai aparecer igual, tá certo? Então, esse versão para computador é uma boa alternativa para quem não tem um aplicativo e não quer baixar ou não tem memória suficiente para isso. Mas lembrando que é uma versão para computador, a tela do computador é diferente e o celular talvez fique um pouco desconfigurado, mas é uma alternativa. Eu espero ter ajudado e se surgir alguma dúvida, não dúvidas específicas, ó, professor, o meu celular tem esse problema, aí fica difícil, mas algo que, olha, naquele caso lá eu não entendi muito bem, ou aquele caso lá no meu, o meu professor enviou uma atividade diferente, não é esses exemplos que tu deu, é uma outra coisa, a gente pode tentar ajudar. Um abraço a todos, obrigado pela atenção, tchau.